Obrigada, Pedro. Agradeço também a organização aí pelo convite. De fato, meus colegas levantaram aí pontos que são extremamente importantes e que também instigam minha curiosidade, e eu tenho também algumas outras reflexões e preocupações em função da leniência, que, sem dúvida alguma, é um instrumento extremamente importante e eficaz para combate aos cartéis, mas eu entendo, até pelo próprio preâmbulo do regimento interno do CAD, que, quando trata da leniência, diz claramente que a intenção é detectar, investigar e punir. Então, eu acho que a leniência, na realidade, ela é um dos pilares desse objetivo maior, que é a condenação. Se você tem essa preocupação da condenação, eu acho que algumas cautelas, enfim, alguns cuidados, precisamos amadurecer mais nisso, até porque estamos ainda engatinhando, eu acho que merecem ser avaliados pela autoridade. Um deles, sem dúvida alguma, é de que informações, qual que é o valor dessas informações que estão sendo trazidas pelo leniente. Eu entendo que, efetivamente, não pode ser uma mera declaração. Não pode ser simplesmente relatar que estive com fulano, beltrano, fiz assim, fiz assado, em tal lugar. Não pode ser uma mera declaração. Ele efetivamente tem que trazer informações e documentos que deem subsídios suficientes, no mínimo, até porque isso é um dos requisitos da lei, que assegurassem, no mínimo, a condenação dele. Quer dizer, ele tem que trazer elementos mais do que suficientes de que ele foi autor, de que ele participou, e, portanto, essas informações mínimas com relação a ele têm que estar mais do que demonstrados, porque, do contrário, a ESG sequer autorizaria a admissão dele. Portanto, ele pode não ter elementos suficientes para envolver todos os demais envolvidos, no mínimo um, mas ele efetivamente tem que ter informações e documentos, provas concretas que justifiquem a aceitação do programa de leniência e que efetivamente seja prova mínima para você abrir um processo administrativo e para se buscar uma busca e apreensão, que, na realidade, foi algo até que a gente conversou um pouco antes, que efetivamente formem o quebra-cabeças. O Túlio usou essa expressão, quebra-cabeças. Na verdade, você precisa ter os fortes indícios, esse que, para mim, é a palavra-chave da leniência, é isso. São provas efetivas da participação dele e que, portanto, em função de tudo mais que ele descreveu e trouxe de informações e documentos, sinalizam claramente que houve a conduta e que houve a participação efetiva de 1, 2, 3 ou mais. Em que condições, quando, como e onde. Então, eu entendo que você, efetivamente, com a leniência, você tem que ter, no mínimo, esses fortes indícios, e aí eu acho que, eu sou até mais conservadora nesse sentido, eu acho que são fortes indícios suficientes, sim, para abrir um processo administrativo. Mesmo que você também necessitando de uma busca e apreensão. Mas a busca e apreensão, por ser até uma medida extremamente agressiva, invasiva, ela também tem que ser fundada numa situação de que haviam provas suficientemente mínimas para justificar aquela medida extrema. Porque não adianta nada eu ter um leniente que venha ser presente e cumpra todos os requisitos, se na hora em que você se apoia também numa busca e apreensão ou não, aquele instrumento possa ser questionado judicialmente, da prova ter sido ilícita, com base em documentos ilícitos, ou então, como o Pedro levantou, se o leniente aparece com provas absolutamente robustas, de todos os envolvidos, de tudo o que aconteceu, mas ele participou daquilo há mais de 5 anos, ou então, se a gente for entrar em discussões de prescrição, há 12 anos atrás, ele tem provas absolutamente concretas de que teve um cartel há 12 anos atrás, está aqui, todos os envolvidos, tudo que foi pactuado, tudo o que aconteceu no mercado, eu tenho até os reflexos, eu tenho até um estudo
que nós fizemos dos reflexos disso no mercado. Mas é de 12 anos atrás, de 5 anos atrás. Quer dizer, a ESG se apoiar em documentos, em fatos, já de há muito tempo, para abrir um processo administrativo, isso não seria frágil do ponto de vista de sustentação desse processo, em relação aos demais? Quer dizer, o quanto que efetivamente existe ali de prova para, de repente, se buscar até uma busca e apreensão agora. Eu acho que esses são temas que precisam ser sempre, entendo eu, sopesados pela autoridade. Quer dizer, a gente tem, de repente, um instrumento extremamente valioso, mas ele tem que ser, entendo eu, atual, ele tem que ser efetivamente baseado aí em provas robustas, porque você pode ter situações extremas de que, de repente, vem o leniente, traz, com riqueza de detalhes, várias informações, mas esse leniente, né, não se sabia, ele é alguém que, na realidade, já tem aí processos na justiça contra o empregador dele, ele está tentando se vingar, ele, de repente, até se locupletou aí de informações estratégicas da empresa para abrir sorrateiramente um outro negócio concorrente. De quem que a gente está falando? Porque, de repente, você pode ter uma pessoa que é absolutamente suspeita e que está lá como um leniente e que, de repente, até pode acontecer de o próprio leniente estar se utilizando da ESG como uma ferramenta dele de vingança em relação ao seu ex-empregador. E aí, quanto que vale o depoimento de alguém que tem essa postura? Então, eu acho que a gente precisa amadurecer também na avaliação do quanto que, efetivamente, a leniência vai ser um instrumento forte, porque o que eu quero é a condenação, eu não quero só condenar no CAD, eu quero que isso não seja revisto e destruído pelo judiciário. Eu quero efetivamente uma condenação e para isso eu preciso o quê? Que a leniência efetivamente seja uma prova efetiva de algo, mesmo que eu precise preencher essa prova para condenação efetiva no CAD com novos documentos de uma busca e apreensão, mas uma busca e apreensão que efetivamente não venha a ser questionada judicialmente, exatamente porque ela foi iniciada com uma mera declaração e não com provas suficientes aí para trazerem os famosos fortes indícios. Então, essa, enfim, é alguma das questões que eu refleti a respeito, porque eu entendo que a leniência ela é fundamental, é um instrumento que veio junto com a busca e apreensão efetivamente para dar mais garantias de uma persecução efetiva, mas, por outro lado, eu acho que ela tem que realmente contribuir e dar o suporte para a autoridade para que todo o esforço que a gente sabe aí que não é pouco, o trabalho não só durante a negociação da leniência, mas também de instrução do processo e de sustentação disso no Tribunal do CAD, para que isso não venha a ser, no futuro, aí, desautorizado pelo Poder Judiciário. Então, enfim, essas são algumas das reflexões e estou ansiosa para ouvir a Amanda também.